Olá, bem-vindos a mais um programa Quaresmal da Pastoral Familiar da Diocese de Santarém. Hoje vamos receber o André, que tem um testemunho de vida e um testemunho de fé impactante. Não perca! André, vamos começar por falar um bocadinho da tua vida, do teu percurso de vida e depois do percurso de fé. Sim, então o meu nome é André Andrade, sou cozinheiro e basicamente o meu percurso de fé nasce muito mais tarde do que a maior parte dos cristãos, que só me tornei verdadeiramente cristão já bem depois de atingir a maioridade. Foi quando conheci a minha esposa, a Mariana, mas antes disso fui criado numa família com ótimos valores, mas não seguiam nenhuma fé, então sempre me deram a possibilidade de escolher o que eu quisesse e, como uma criança, sempre fugia à religião e moral. Porque eras ateu, correto? E a tua família também? Sim. Ao crescer não era nada, mas depois quando fui para a faculdade era assim quase ateu profissional e gostava muito de criticar. Gostavas de o ser, não era? Sim, tinha mesmo prazer nisso. E entretanto, na faculdade conheço a Mariana, a minha esposa, e foi um bocado ao contrário do que eu imaginava. Sempre imaginei a trazer para o lado dos ateus e entre muitas conversas depois acabei por me converter. Essa conversão acaba por ser, numa primeira fase, vamos lá ver esta mulher que eu amo tanto, o que é que ela acredita. Quiseste compreendê-la? Sim, basicamente sim. E ela na altura estava a frequentar as catequeses do caminho neocatecumenal e então eu fui para lá numa de, ok, vamos lá ver o que é que estes têm para dizer e como ateu quase profissional, ver as incongruências, que era o que eu gostava. E acabei por me apaixonar em primeira fase pela parte histórica da coisa, pela parte das parábolas, pela parte do bem comum. E depois numa segunda fase comecei a perceber que havia ali muito para além só de uma mensagem de ser melhor ser humano. Comecei a perceber que Deus poderia ter uma importância gigante na minha vida e comecei a perceber que as coisas que eu sempre julguei que foram minha obra não eram, e não tinha mal nenhum, e era ainda mais espetacular que assim fosse. E que quando as coisas que corressem mal, seria sempre culpa minha, mas sem problema nenhum com isso, porque simplesmente sou eu que não estou a ver a coisa longe o suficiente. Estou a vê-lo demasiado perto à minha visão e essa paz que me trouxe ter um Deus que está a cuidar de mim e que está a ver a coisa de uma perspectiva completamente diferente da minha. Maravilhou-me, sim. E acho que é isso. Muito bem. O que é que esta mudança, porque passaste de facto de ser ateu e um ateu muito convicto desse ateísmo, o que é que passou, o que é que mudou na tua vida a partir daí quando te converteste? Passaste a ser uma pessoa diferente com a Mariana ou com a tua mulher? Creio que não, porque foi ela que te levou até Deus, mas na tua família, no teu ambiente de trabalho, houve um impacto? As pessoas perceberam que havia um André diferente? Não sei até que ponto é que as pessoas perceberam isso, mas porque acho que uma das grandes diferenças na minha vida até acaba por ser isso, que é o não necessitar de um agradecimento sempre que eu faço alguma coisa, não preciso logo de um agradecimento dessa pessoa, ou seja, se eu fizer alguma coisa de bem, o meu objetivo é que a pessoa nem sequer repare que eu fiz. E se receber um agradecimento dessa pessoa, até porque não deve ter feito o trabalho muito bem feito. Porém, em relação a mim, e acho que mudou completamente a minha maneira de ser, pelo que eu estava a dizer há bocado.
tem a ver com as minhas forças e era tudo muito virado para mim e o que eu consigo, e que quanto mais conhecimento eu tiver, melhor a vida decorrerá. Sim, e isso continua a ser uma verdade na minha vida, não é? O conhecimento para mim é uma coisa importantíssima, mas não é só isso. Acho que acima de qualquer tipo de conhecimento há o amor, e essa também foi uma das grandes diferenças entre um André cristão e um André ateu, é que eu, ao embrenhar-me no meio do conhecimento sobre Cristo e sobre Deus, percebi que o que mais interessa era exatamente o contrário do que eu achava que era a cristandade. Sempre me irritou muito a culpa cristã, sempre me irritou muito o coitadinho, e a verdade é que é uma mensagem que eu percebi que não era essa que era a correta, e era a que estava a passar de errada para fora, e muitas vezes, e já que tanto cá dentro, passa muitas vezes essa mensagem errada cá dentro, que é, isto não tem nada a ver com culpa, tem a ver com amor, e o amor pelo próximo, o amor por nós mesmos, não é? Nós somos o templo, nós somos Deus, nós temos Deus dentro de nós, e acho que essa é a grande diferença. André, tu disseste no outro dia que uma das grandes diferenças de passares a ser católico tinha sido o facto de estares constantemente agradecido. E esse agradecimento vem de onde? Esse agradecimento vem de olhar à minha volta e ver o que é a minha vida. Acho que a minha vida, dentro dos estándares do que é uma vida ocidental, não é nada de extraordinário, mas para mim é absolutamente incrível. Eu olho à minha volta e eu tenho tudo o que eu sempre quis. Tenho uma esposa que eu amo profundamente, tenho agora uma filha que vai fazer agora 1 ano, e eu sinto-me o homem mais agradecido à face da Terra, e uma das grandes conquistas que eu consegui, e especialmente agora desde o nascimento da minha filha, é todas as noites chegar à cama e agradecer. Ainda me falta acordar e pedir e agradecer por ter acordado, mas pelo menos à noite agradeces sempre. É certinho, sim. Muito bem. André, felizes os que acreditam. Esta felicidade que tu sentes e que quem te conhece sabe que a sentes e que a vives, é uma felicidade que se explica, ou não há palavras para esta felicidade, para este sentimento? É assim, é possível que não haja palavras, no meu caso muito específico há, e essa se calhar foi a minha última etapa de conversão. Eu comecei deixei-me ir por Cristo com Mariana, retirei o conhecimento que eu precisava com o caminho, mas depois se calhar a minha real conversão, e quando eu percebi que Cristo existia, e contradizendo um bocado vivo, foi com a minha sogra, com Maria dos Anjos, em que foi um testemunho de vida assim absolutamente incrível, uma mulher que passou por um cancro muito agressivo, e este testemunho de vida não é o típico, isto vai ficar tudo bem, eu vou superar isto. Não, é o que se faça a sua vontade. E esta paz de que se faça a sua vontade é absolutamente incrível. Eu espero. Desconcertante. É completamente desconcertante. Sim. E eu espero um dia conseguir atingir usando outra religião, atingir este nirvana, que é que se faça a sua vontade. Porque tu, quando conheceste a tua sogra, e por isso é que tu dizes que não é uma história de vai correr tudo bem, quando tu conheces a tua sogra tem plena consciência que a vida dela estava a acabar, havia um prazo para a sua vida, certo? Sim, obviamente que há sempre a esperança, e da família toda reunida à volta dela, que isto tudo se iria compor, mas mais do que uma admissão de que isto vai ter um fim, isto não interessa. O que interessa é o hoje, interessa o dia de hoje, e interessa que aconteça o que acontecer, vai ficar melhor. E seja com morte ou não,
vai sempre ficar melhor. E foi, portanto, a tua sogra que te fez ver Cristo sem tu o teres visto? Sem que dúvida. vias na Sem tua dúvida, sogra Cristo, sem dúvida? Sim. Isto não se é preciso... No meu caso, eu sou um Tomé da vida. Eu vi e é muito fácil para mim acreditar com o que vi. André, tu falaste-me no outro dia também que há um quadro, há uma obra de um pintor que te lembra muito uma história bonita. Sim, isso é um exemplo que eu costumo dar, porque depois também quando se passa de ateu para cristão, depois acabas por ter muito gozo em falar com, sobretudo, amigos meus, e que são quase todos ateus, ou pelo menos agnósticos, e fazem muitas vezes muitas perguntas sobre como é que é a minha relação com a fé e a relação. Uma das coisas que os ateus têm algum problema em perceber é a relação que um cristão tem com as coisas, quando as coisas correm mal. E acho que a melhor maneira de eu descrever isso é um exemplo que eu costumo dar do quadro do Picasso, o Guernica, que é um quadro fabuloso, provavelmente assim também desta parede. E se nós olharmos muito perto para esse quadro, nós vemos cavalos disformes, vemos formas geométricas assim um bocado mal amanhadas, e o exemplo que eu dou isto é como nós vivemos a nossa vida. Nós vivemos em cima do acontecimento, se calhar à procura do negativo, da falha. Sim, e muito próximos, ou seja, é como estar, nós estamos a ver esse quadro completamente em cima, e nós não temos noção, nem nunca teremos, que o quadro é muito maior do que nós estamos a ver. Portanto, nós, enquanto cristãos e enquanto humanos, vemos as nossas vidas em cima do quadro, enquanto que temos um Deus atrás de nós, 30 passos atrás de nós, que está a ver o quadro todo, e Ele sabe que é maravilhoso. E que a beleza existe. Sim. E que existe em nós, que somos imperfeitos e pecadores. Sim. Muito bem. André, uma pergunta final. Há muitas pessoas que nos estão a ver e que estão a ver este programa, uns que não acreditam e outros que conhecem outras pessoas muito próximas, filhos, netos, maridos, mulheres, que eles próprios não acreditam. O que é que tu gostarias de dizer a essas pessoas? Que conselho é que gostarias de dar para que deem um passo para conhecer a Cristo? É possível dar esse passo? Sim, sem dúvida alguma. E passa exatamente pelo que eu estava a dizer ao contrário, que era darem ênfase no amor. E é essa mensagem que muitas vezes não passa. É que não liga-se muito o cristianismo ao castigo, à culpa, e Deus não tem nada a ver com isso. Isso é a parte humana da coisa. Deus só ama-te exatamente como tu és, e essa mensagem não está a passar, e eu agora está tão na moda a parte humanitária, não é? De ser melhor pessoa e de ser humano. Isto é o que um cristão devia seguir, aliás, o que um cristão segue desde sempre. E acho que simplesmente as pessoas não têm noção que essa é a mensagem cristã, que é: tu vais sair melhor pessoa, tu vais sair melhor humano, tu vais fazer o bem pelo próximo, vais fazer bem pelos animais, vais fazer bem por toda a gente que está à tua volta. E se nós conseguimos tirar o rótulo de culpa de cima do cristão e mostrar o cristão como uma pessoa que ama profundamente tudo à sua volta, acho que é uma boa maneira. O caminho. E mesmo quando há uma falha e que há um momento de queda, mesmo assim Deus perdoa e ama-nos ainda mais quando caímos, porque está sempre prestes ou disponível para nos dar a mão e para nos levantar de novo. Sim, costumo dizer com a minha esposa que muitas vezes em algumas preces há muita gente que diz que Deus não tira a mão de cima da minha cabeça, ou que não tira a mão de cima da cabeça de um tio ou de um primo ou de alguém.
E eu e minha esposa, quando rezamos, o que nós dizemos sempre é que nós nunca saímos debaixo da mão de Cristo. Que é porque Ele tem lá sempre a mão. Nós é que decidimos sair para um lado ou sair para o outro ou ficar lá no meio. André, muito obrigada. O teu testemunho é muito Obrigado. bonito. Muito obrigada. Felizes os que acreditam. Uns que viram, outros que não viram. O André viu Cristo na sua sogra. E nós? Em quem é que nós vemos Cristo? Quarto domingo da Quaresma. Do Evangelho de João. Deus amou tanto o mundo que entregou o seu Filho unigênito para que todo homem que acredita nele não pereça, mas tenha a vida eterna. A salvação, bem como o sentido da vida, não vem de nós ou das nossas tradições humanas. A salvação é-nos dada. Este é o verdadeiro anúncio da alegria e mostra-nos o sentido mais verdadeiro da vida. A vitória de Jesus sobre a morte com a sua ressurreição. A cruz é fonte de vida e de amor. Uma fonte generosa e sem limites, gratuita e abundante. Devemos acolher o amor de Deus em nossos corações e deixá-lo funcionar com sua força. Esta é a nossa fé. Amar em cada dia, cada irmão que encontramos.